sou Juliana Stark e sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Desenhar. A Escola Desenhar surgiu em 2008 e hoje a gente é grande referência em cursos de capacitação e profissionalização de arquitetos, engenheiros e designers. Esse podcast é mais um dos nossos projetos, entre vários outros da Escola Desenhar, que a gente tem um único objetivo: a gente trabalha para trazer você para o mercado de trabalho, te ajudar em todos os sentidos. Então, trazer conteúdo, informações importantes e compartilhar aqui experiências. E para esse nosso programa piloto, eu convidei a jornalista, especialista em marketing digital, Fernanda Pinho. Fernanda é criadora da agência Entrelaços Conteúdo e há 13 anos atua exclusivamente na área de arquitetura e design. Fê, eu precisava de você aqui hoje, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Que bom que você precisava de mim, porque eu precisava muito participar desse projeto seu também. Sabe que eu sou sua fã, sou fã da Desenhar, sou fã de tudo que vocês fazem. Então, eu espero contribuir com esse propósito da Desenhar, de levar conhecimento para o pessoal que está chegando ao mercado. É isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz com tanto amor. E com maestria, né? E eu não posso deixar de falar que você é uma das pessoas mais gente boa que eu conheço. Eu sempre gosto de te apresentar assim. Que bom, Ju. Obrigada. A recíproca é verdadeira. A gente tem muita afinidade, né? No trabalho, na vida. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Ô, Fê, é o seguinte. Eu queria te trazer aqui hoje, até para você acalmar os ânimos, assim, dessa galera que tá chegando, desses novos alunos, falar um pouquinho de marketing digital. Eu trabalho com você há muitos anos. Você tá aí há mais de uma década, exclusivamente na arquitetura e no design. Eu queria que você falasse pra gente assim, o que mudou? Mudou a forma do arquiteto e do designer apresentar o trabalho? Eu que tô com você, acho que quase lá desde o seu início, né? Se mudou e o que mudou? O que você pode falar pra essa galera? Mudou completamente, né, Ju? Você começou a desenhar em 2008, eu comecei a trabalhar nesse segmento em 2009. E eu acho legal você perguntar isso, porque eu acho que é muito característico do ser humano repudiar a própria época. Então, é sempre aquela tendência, o saudosismo, ele tá sempre aí, né? Então, antes que era melhor, era mais fácil, na minha época, não tinha isso de internet, a gente amaldiçoa muito o nosso próprio tempo, né? E no meu entendimento, mudou para melhor. As coisas com as redes sociais, as coisas ficaram mais democráticas, ficaram mais possíveis para todo mundo. Então, uma pessoa que chega no mercado hoje, ela tem muito mais vantagens do que ela tinha naquela época que eu comecei, há 13 anos atrás. Porque antes, como que você divulgava o seu trabalho, né? Quais eram as mídias que você tinha à sua disposição? Ou você contratava uma agência de assessoria de imprensa, era exatamente esse meu trabalho, né? Eu sou jornalista e comecei como assessora de imprensa, que ainda existe, né, assessoria de imprensa, esse serviço, mas era basicamente através desse caminho. Você contratava uma assessoria de imprensa para você ter visibilidade num jornal, numa revista, ou você buscava estar nas revistas do segmento. Exatamente. Pagando caríssimo, muito mais que você paga por um post patrocinado, vale dizer, ou com algum parceiro, um lojista, um fornecedor, mas para você chegar nesse nível, assim, né, de um lojista, de colocar ali numa revista, você tinha que estar com anos de carreira. É muito caminho, né? Para uma revista, diga-se de passagem, que circulava no meio, né? Então, assim, você ainda tinha essa tarefa de ultrapassar a sua bolha, que agora você tem também, só que com as redes sociais eu vejo isso muito mais fácil. Então, quando eu comecei, a gente usava rede social recreativamente, né? Tava começando a usar o Facebook no Brasil, ainda só naquele esquema de página de amigos, e aí eu comecei a trabalhar com marketing digital atendendo a demanda do mercado, das pessoas aparecendo e falando, eu queria ter uma página profissional, e aí, né, vieram as páginas comerciais do Face, depois o Instagram, o YouTube e LinkedIn, e as coisas, todas as redes sociais, mesmo as que já existiam, foram se formatando, né? Foram se adaptando a modelos de negócio. Então, as coisas mudaram e para melhor. Para melhor. Isso é legal de você falar. Isso já acalma o coração. Eu acho que sim. Gente, vamos parar de só reclamar. Ai, meu Deus, eu não aguento mais um Instagram. É o que tem para hoje. Tá. Vamos ver o que tem de bom. Perfeito. E outra coisa que eu queria saber, você acha que vale a pena o estudante, ele como estudante de arquitetura ou design, ele já se posicionar no mundo digital, no mercado digital? O que você acha disso? Eu super acho que vale a pena, porque aí ele já, em algum nível, ele já tá num pé de igualdade com todo mundo. Aliás, eu acho até assim que, por ser uma nova geração,
por serem pessoas que né, nasceram aí nessa era da transformação digital, eles já vieram com o chip instalado, Já, que a gente teve que instalar, né, Ju? A gente teve que se teve um adaptar. processo de instalação. Pois a gente fez trabalho à mão no colégio, então a gente teve que se adaptar. Então vocês aí que estão chegando agora, a maioria gente que nasceu aí nos anos 2000, né? Vocês já vieram com esse chip e tem que se aproveitar disso, porque tem muito profissional. Eu sou muito procurada, muito mais, inclusive, por profissionais que estão no mercado há décadas, precisando se adaptar a essa realidade digital. Então, você que já entrou não apenas no mercado, como na vida, já adaptado a essa realidade, é muito mais fácil. Então, se aproveite disso e comece a marcar presença no digital como profissional. Isso. Né? Então, é o ambiente ali para você mostrar, mesmo que você ainda não tenha se formado ainda, mas você pode usar o seu ambiente digital para comunicar para sua família, para os seus amigos o que você faz, mostrar seus trabalhos. É assim que começa. E agora, por isso que eu falava que as coisas melhoraram muito. Você tem onde mostrar, você tem como contar para as pessoas. Antigamente, você fazia arquitetura, aí seu pai encontrava um amigo dele, antigo, minha filha é arquiteta, nossa, eu não sabia, acabei de contratar um arquiteto. As coisas funcionavam meio vagas, assim, ninguém sabia o que o outro estava fazendo. Então agora você tem esse canal, conte para as pessoas o que você faz da vida, porque na arquitetura é muito comum você ter clientes pelo boca a boca, né? Até porque é um serviço que vem de muita confiabilidade. Você tá entrando, você vai projetar o banheiro que a pessoa vai... Exatamente. Né? É muito íntimo, né? É muito íntimo. Então, eu sei que o boca a boca é muito importante. Mas, hoje em dia, as redes sociais, elas servem até para chancelar esse boca a boca. Uma credibilidade. Quando você recebe uma indicação de qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é procurar ali no Instagram. Então, acho que super vale a pena já começar a galgando esse espaço desde já. Eu também acho, eu concordo com você, e eu vejo quando eu vejo meus alunos na rede social, alunos ainda de faculdade, na rede social, já se posicionando como profissionais, não profissionais que estão fazendo projeto, mas assim, que já compartilham um projeto que achou interessante. Eu já vejo aquele aluno como um aluno interessado, apaixonado pelo que escolheu e já com uma postura profissional. É muito legal. E isso dá credibilidade. Sim, até eu acho que você, no seu papel, assim, que pode eventualmente indicar uma pessoa para um estágio, você tá de olho nessas pessoas que estão se colocando ali. Se posiciona, né? Sim. Aí me fala um pouco disso, desse posicionamento, assim. O que é um posicionamento digital, um bom posicionamento digital hoje? É Instagram? Quais são as plataformas? Como se colocar de forma boa nesse mercado digital? Eu vou aproveitar essa sua pergunta, Ju, para responder uma outra coisa. Vou fazer um caminho inverso aqui. Uma coisa que eu acho importante falar, porque a gente está aqui muito no campo das redes sociais. As pessoas, muito comum me perguntarem se ainda vale a pena ter um site. E eu super acho que vale a pena, né? Primeiro porque a maior ferramenta de encontrar qualquer coisa na internet continua sendo o Google. O Google não encontra seu Instagram. Isso. Então, não encontra seu LinkedIn, ele encontra conteúdo que está no seu site ou no YouTube. Então, vale muito a pena ter um site ainda, também por questões de credibilidade, dentro da sua própria área ali, né, você se posicionar. Mas, eu sei que o site custa dinheiro, né, você tem que pagar um desenvolvedor se você não tem as manhas ali, você precisa comprar o seu domínio, tem que pagar uma mensalidade ou uma anuidade, então custa dinheiro. O Instagram, a princípio, não, você abre sua conta gratuitamente. Eu digo a princípio porque depois você pode fazer campanhas de anúncios e tal, mas a princípio você abre sua conta gratuitamente. Então, você está começando agora, o que é um bom posicionamento digital? Instagram, as pessoas estão num momento muito assim, receosos e reclamando muito, porque o algoritmo mudou, as coisas não entregam mais e tem que fazer vídeo, mas ainda é a rede social que mais faz sentido, especialmente para esse mercado que a gente está falando, porque é imagem, né? É muito estético, então o Instagram, ele ainda acredito que seja o principal. Então você tem o Instagram, tem o Facebook, a sua fanpage, mas ninguém vê. Acredite,
Há pessoas que veem, quem faz parte do grupo do bairro do Buriti sabe. Tem gente que tá no Instagram, no Facebook o dia inteiro. Você posta qualquer coisa, 50 pessoas te respondem. Né? Pra mim, o grupo do Buriti é um estudo, uma experiência antropológica. O Facebook tá vivo. E porque o Face ele é integrado ao Instagram, então se você for fazer uma campanha de anúncios, se você usar ferramentas para programar seus posts, você sempre vai precisar do Facebook. Então tenha a conta. Dependendo, né, das suas pretensões, eu acho o LinkedIn uma rede social muito interessante. Isso que eu queria saber. Porque ela é uma rede social profissional. Né? No LinkedIn você pode, sem o menor constrangimento, entrar e adicionar pessoas ali da sua área com as quais você se identifica. Não é chato, né? Porque as pessoas estão ali para isso, para fazer networking. Então, se você tem pretensões de trabalhar em grandes escritórios de arquitetura, empresas, construtoras, o LinkedIn ele é muito usado como recrutamento. E até mesmo para você captar clientes, né? Se você tem um foco em projetos comerciais, por exemplo, né? Aí o LinkedIn, aí você pode estar pensando, nossa, mas eu não vejo os arquitetos usando muito o LinkedIn. Por isso que você tem que usar. Né? Então é melhor ainda você estar lá se não está todo mundo. E digo mesmo para o TikTok, que é muito polêmico, porque sim, o TikTok é muito ainda adolescente, né? A maior parte das pessoas que estão lá sim é uma faixa etária que ainda não é um cliente de um escritório de arquitetura ou de design, mas quem chega primeiro bebe água limpa. Então, meu conselho você não vai precisar ficar fazendo dancinhas. Ele é uma plataforma de vídeo. Crie sua forma de fazer vídeos que faça sentido para você. O mesmo vale para o Instagram, agora que está muito de vídeo, né? Então, produza o conteúdo que faz sentido para você. Mas vale a pena você já ir marcando esse território, porque as redes sociais se transformam. Quando o Instagram começou, o Instagram, quando ele começou, ele era só para iPhone. Depois ele foi chegando, né, para os outros sistemas e ele era um público muito mais jovem. Aí foi isso, a gente foi deixando os velhos lá no Facebook. Agora a gente é os velhos do Instagram. E meu pai tem 73 anos e super usa o Instagram. Então, assim, ele demorou tipo uns 5 anos para entender que ele poderia. Então, vai mudando. Então, e sempre considerando que o Instagram é uma empresa privada que pode acabar a qualquer momento. Se o Instagram acabar, vai ser o TikTok, a gente não sabe, né? As coisas mudam muito, a gente vive uma era em 5 anos, né? Ou em 1 ano, nesse tempo que a gente está vivendo. Mas eu acho importante ir marcando territórios onde possível, até porque gratuitamente, né? Então, esteja no Pinterest, né? A gente usa muito o Pinterest para buscar inspirações, então quando você já tem projetos, você pode ter seus projetos ali. Existem muitas possibilidades, né? Então, assim, não vá apenas onde está o seu concorrente. Na verdade, você pensar num caminho alternativo é até mais interessante. Onde não tem muita gente ali, né? Exatamente. Agora, vamos lá, Fê. O que eu mais queria conversar com você é o seguinte. Eu acho que a gente pensar nesse lado positivo da rede social é muito importante. A gente acalmar o coração de quem tá chegando aí, ver o lado positivo mesmo, olha, é democrático, tá ali, vai lá, coloque, mostra seu interesse. Mas existe o outro lado, né? E eu acho que é importante a gente falar desse outro lado da rede social. Da ansiedade, da comparação, às vezes você olha ali aquele tanto de gente fazendo aquele tanto de coisa e você fala, gente, eu não tô fazendo isso tudo. Ou então eu tô ali aparecendo, mas eu não sou isso tudo. Aí começa uma síndrome do impostor, e aí tem um tanto de coisa que ela pode desencadear. Fácil. Sim. E aí? E esse lado, assim, como que você acha que a gente... Se você tem alguma dica, como usar de forma saudável a rede social? O que você tem para falar sobre isso? Porque eu acho que isso é um fato também, né? É um fato, Ju, eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, porque... e tudo isso é muito novo, né, nas nossas vidas. E as consequências disso a longo prazo, a gente ainda não tem notícias, porque a gente não chegou lá, né? Então, eu acho muito relevante essa sua pergunta e a gente pensar sobre como lidar com as redes sociais de uma forma que não vai, né, prejudicar nossa saúde mental. Tem muitas coisas que a gente aciona um gatilho. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, assim. Que eu fui percebendo, falei, isso aqui tá esquisito. Quando eu via alguém, e eu sigo muito arquiteto, né? Então eu falo muito dessas pessoas mesmo, porque eu sigo bastante por causa do meu trabalho. Às vezes eu via algum arquiteto postando, assim, tipo, trabalhando até 2 horas da manhã. E postando, porque, nossa, olha que legal. Eu tinha um sentimento assim de, nossa, meu Deus, eu acho que eu tô trabalhando muito pouco.
Porque, olha, é por isso que esse escritório tá bombando, porque olha lá, eu trabalho até 2 horas da manhã. E depois eu fui resolvendo isso na minha cabeça e fui entendendo que cada um, né, tem o seu tempo e mostra ali o que quer também. E hoje em dia, na verdade, eu já mudei bastante. Hoje em dia, quando eu vejo alguém postando que tá trabalhando 2 horas da manhã, eu penso, desorganizado. Que dó dessa pessoa, né? Pois é. Não tá legal, isso não tá saudável. Pois é, mas a rede social faz a gente pensar essas coisas. E aqui e ali, né? E eu acho que a gente... O que é, né? As redes sociais, elas são um recorte. Eu acho que a melhor, assim, se eu puder dar uma dica, assim, é você sempre ter em mente que é um recorte. Então, é aquilo, né? Você tá comparando os seus bastidores com o palco da outra pessoa. Porque você sabe o que está acontecendo ali na sua realidade, os perrengues que você passa, os BOs que você tem com o cliente, quando dá tudo errado, quando travou tudo no computador e você perdeu o que você tinha feito durante horas, que tá sem projeto no escritório naquele mês, você sabe, mas você não posta também. Então pode saber que tem outra pessoa olhando ali pro seu Instagram e falando, nossa, eu queria estar desse jeito. Então cada um mostra o que quer. Os stories, né, que é onde a gente mostra muitos bastidores e tal, eles têm 15 segundos e você pode postar no máximo 100 por dia. Então se você ocupar todos aqueles pontinhos, você postou 25 minutos de 24 horas. Então, é muito pouco bastidor. É muito pouco. Então, assim, não se compare porque você não sabe de tudo. A comparação ela é sempre injusta com a gente mesmo. Quando você compara, você perde. É sempre assim, né? A gente é muito cruel com a gente mesmo. Então, a gente nunca compara pensando, nossa, olha que eu tô ótimo. Nunca é essa realidade. Então, assim, primeiro, você não precisa seguir tantas pessoas da sua área, né? Claro, a gente tem as pessoas que a gente admira, então selecione as pessoas que você segue, porque você não é obrigada a seguir ninguém, né? Começou a te fazer mal, tira. Exatamente. Silencia, se ficar chato, tirar. A gente é muito complexo, né? Tá vivendo essa era. Então, às vezes, a gente se incomoda com coisas que a gente nem sabe porque a gente tá incomodado. Mas tá incomodado? Silencia. E não se compare. Eu acho que esse é o melhor segredo. E assim, não se obrigue também a fazer coisas que, eu tenho que fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Porque isso é um fardo muito pesado. Eu trabalho com marketing digital, eu falo sobre isso, eu falo sobre presença digital e eu me sinto zero obrigada a aparecer todos os dias. Porque tem dias, assim, que eu não tô afim, que eu fiquei o dia inteiro na frente do computador escrevendo, porque tem muito isso, né, os cursos de marketing online, assim, mostre seus bastidores, mas tem dia que meu bastidor porre, sabe? Não tem nada pra mostrar, tem dia que a gente não tem filtro que resolva a nossa cara. Então, assim, tem dias e dias. A gente tem que se respeitar muito nossos limites, nossa trajetória e não se comparar tanto com os outros. É muito importante. Fez mal, para de seguir, para de ver. Eu acho que é o jeito mais saudável de lidar com isso. Coloque tempo, observe sua atividade, né? Porque lá no Instagram te informa, né, quanto tempo você passa no Instagram. E eu quase caí pra trás quando eu descobri que eu passo mais de 3 horas só na minha conta pessoal. Mas eu tenho minha conta profissional e eu tenho 20 contas de clientes que eu acesso. Então, assim, doença, coitada. Eu comecei a me policiar. Teve uma fase que eu coloquei até quando você sai de um aplicativo, aí o iPhone, você coloca um aplicativo que ele não te deixa entrar em outro imediatamente. Pra você parar e pensar assim, eu tô fazendo isso porque eu quero mesmo? Ou é só um automatismo, assim, né? E a gente vai ficando meio doido, né, Ju? Assim, tem horas que eu abro o Uber pra pedir comida, eu entro no Spotify pra chamar um carro, eu tô ficando a doida dos aplicativos, sabe? Tô assim, gente, o que eu tô fazendo? Então a gente tem que raciocinar, né? O que eu tô fazendo aqui? Pensar um pouco mais sobre o nosso comportamento nas redes, pra não virar só uma coisa automática que tá te adoecendo ali. A gente vai descobrir isso só lá na frente. A minha outra pergunta tem muito a ver com isso mesmo, que é como conciliar, assim, a demanda, porque aqui, nesse momento, a gente não tá falando com gente que quer ser influencer, que quer ganhar dinheiro, assim, estando ali na internet. A internet tá ali para divulgar um trabalho. Vamos imaginar isso. Então, como conciliar a demanda do trabalho com essa presença aí da internet? Vou dar um exemplo meu agora, assim. Eu tô vivendo um momento profissional de grandes mudanças e novos cargos e novos desafios. Eu esqueci do Instagram. E tem hora que eu falo, meu Deus, tem gente ali
que gosta do meu compartilhamento, de uma dica, de responder alguma coisa. Então, a hora que eu entro, eu falo, gente, deixa eu ver se tem mensagem pra eu responder, porque eu detesto deixar qualquer aluno sem resposta. Na hora que eu entro, tem uma pergunta, tem uma mensagem, e eu falo, gente, eu sumi, eu podia estar compartilhando isso. Mas sabe quando seu foco tá muito assim, você fala, esqueci do Instagram. Então, eu tenho essa dificuldade, às vezes, de conciliar, sabe? E aí eu queria também, assim, como a gente faz pra conciliar isso? Eu acho, Ju, primeiro você tem que ter muito em mente quais são os seus objetivos, porque as pessoas confundem muito também, porque a gente segue muito influencer digital, porque é uma profissão dos tempos agora, uma profissão legítima e difícil, né? Então você pode sim escolher ser um influencer. É isso. Não tem problema. Não, eu quero uma ser, profissão. eu quero ser um influencer para falar de arquitetura. Ótimo. Só que as estratégias serão outras. Geralmente existem, né, muitos profissionais que se tornaram influencers assim que acabaram realmente lá deixando de fazer projeto, porque não tem como conciliar. Então, assim, se é necessário fazer essa escolha quando a pessoa decide ser um influencer, quando você decide, eu quero ser um arquiteto, executar projetos, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Aceite isso. Você não vai conseguir estar ali todos os dias. Mas é claro, e eu faço muito uma analogia com dieta, assim. Eu vejo isso muito acontecer, às vezes, quando eu dou uma consultoria, ou quando a pessoa faz esses cursos que vem de pacote, de post, a pessoa empolga e fica um mês postando no feed 3 vezes por dia, fazendo um monte de stories. Depois que acaba esse mês, a pessoa tá exausta. Igual dieta mesmo, gostei. Burnout, e aí chuta o balde e aparece daqui 3 meses. A mesma 880, coisa. né? Então, assim... Então, vou voltar a comer pizza, sanduíche todo dia. Porque, não é pra mim e pronto. Então, é melhor você... eu acho que autoconhecimento é uma palavra, assim, que serve pra tudo na vida. Também acho isso. Isso aí é um assunto que dá outro podcast. Podemos chamar uma psicóloga pra conversar com a gente. Exatamente, Fê. Mas, assim, como isso é importante. Esteja conectado com o que você quer, com seus objetivos, com quem você é. E isso é linkado com o que a gente estava falando anteriormente. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas fulana dá conta do escritório e ela faz stories todos os dias, mas você não é fulana. Exato. Perfeito. Então, assim, se você traçar... Eu só consigo postar no meu feed 2 vezes na semana. Mas se você vai sempre postar 2 vezes na semana, maravilhoso. É melhor do que você postar 3 vezes por dia durante um mês e nunca mais aparecer. A constância é muito mais importante do que a quantidade que você posta. Então, e tem momentos, igual você tá passando por essa fase de transição e assumindo novos projetos, é um momento que você não consegue estar tão presente. Tudo bem, quando resolver e se encaminhar e as coisas estiverem mais tranquilas, você volta. Tô aqui, né? A gente tem momentos assim, eu tô num momento meio escasso no meu feed, mas eu escolhi isso porque eu tô trabalhando muito, eu produzo muito conteúdo. Mas você organizada do jeito que é, você avisou que você ia dar uma sumidinha, tá vendo? Eu te sigo. Eu não ia conseguir sumir sem falar nada. Pois é. Mas eu me programei pra isso e assim, eu não tô deixando as pessoas não estão deixando de prospectar meu serviço, eu não tô deixando de trabalhar, de fechar cliente novo, porque as coisas que a gente constrói com constância, elas já estão estabelecidas. Isso. Então não é porque eu tô sem postar no meu feed que ninguém vai me contratar nunca mais. A gente tem que desapegar um pouco disso e saber isso. Estabelece o que você dá conta. E entenda que tem momentos, vai ter momento que você vai dar conta demais, vai ter hora que sua vida tá mais interessante mesmo, tem coisa que é pra mostrar. Às vezes, parece que você... Aí fica, mas parece que eu não tô trabalhando. Eu tive que parar um pouco de postar exatamente porque eu tô trabalhando demais. Exatamente. Né? Então, não é isso, assim, não é que eu não tô trabalhando nada, então eu não tenho que mostrar, é justamente o contrário. Então, assim, aceita, fica de boa, faz as pazes com isso, com o que você dá conta. Se a outra pessoa tá dando conta de postar o dia inteiro, pra algumas pessoas é muito natural. Também a pessoa liga a câmera, ela fala e posta. Agora para outras ela vai ficar editando aquilo ali durante meia hora, um único story. Não vai ficar satisfeito e vai gravar de novo. Desapegar um pouco do perfeccionismo te ajuda a ser um pouco mais constante também e conseguir estar presente ali de uma maneira mais razoável. Porque às vezes também vem muito sofrimento disso, assim, eu não vou postar ainda porque o meu escritório não tá perfeito, eu não vou postar ainda porque eu vou pintar o cabelo semana que vem. Gente,
o momento perfeito nunca existe, né? Esse é o pura spoiler da verdade. vida. Pra quem é jovem aí, não existe momento perfeito pra nada. Já vamos contar isso de uma vez, Você né? pensa o que a gente passou, né, nesses últimos anos aí com a pandemia. Não era um momento perfeito pra absolutamente nada. E quanta coisa foi Aconteceu. feita, quanta coisa surgiu, quanta coisa nasceu. A Entrelaços mesmo começou durante a pandemia, né, que foi uma mudança de carreira que eu fiz. Então, assim, a vida é um eterno trocar o pneu com o carro em movimento. É isso aí, né? perfeito. Aí, pegando também mais um gancho aí, da gente falou de ser original, não comparar e tal, a gente sabe que pra gente se destacar no mercado, é muito importante que a gente seja original, autêntico. Sim. E aí a gente abre o Instagram, por exemplo, e tá todo mundo lá acordando Pedrinho. Nossa. Tá todo mundo na mesma trend, fazendo a mesma coisa, a mesma colagem, a mesma música e tal, tal, tal. E aí, é possível ser realmente original hoje em dia? Autêntico? O que você fala sobre isso? É difícil, não é simples. Porque tem horas que a gente nem sabe se a gente... Será que eu gosto mesmo do Pedrinho, né? Né? A gente nem sabe. A gente tá tão ali no fluxo, né? Você vai seguindo esse fluxo, você não sabe. É muito fácil se descolar de quem a gente é nessa realidade aí das redes sociais. Porque, parece que você tem uma obrigação de fazer tudo que tá na moda, de seguir todas as trends e tem que usar o Reels do momento, o vídeo, todo né? algoritmo, né? Também isso tá... Porque o algoritmo favorece isso, mas quando você analisa bem, assim, as pessoas, por exemplo, a gente falou dos influencers, quando esse pessoal que hoje em dia, né, são os gigantes da internet, eles começaram sem nenhum norte, né? Quando tudo era mato, e cada um fazendo o que dava na cabeça. E por que essas pessoas cresceram? Porque elas estavam lá apenas sendo elas. Né? Então, assim, no final das contas, é isso aí que faz uma pessoa crescer. Por isso que eu sou muito... Aí, como, né? Como ser autêntico? Como você descobrir o que você é... Tem muito... Eu sempre falo disso. Eu sou muito crítica desses cursos de marketing digital que vêm de uma mesma estrutura, uma mesma proposta para todo mundo. A gente tem que ter muito senso crítico. Antes de comprar um curso desses, ou antes de fazer uma trend, é só pensar 3 segundos, assim. Isso aqui tem a ver comigo? Isso aqui faz sentido pra mim? Porque outro dia não, já tem um tempo, eu até compartilhei isso no meu Instagram. E uma vez eu falei sobre isso numa palestra, que apareceu para mim um curso de marketing digital de copy, né? Que são os textos que vêm acompanhando os posts, as legendas. E era assim, com esse curso você vai fazer 1.250 vendas por mês. E eu falei isso numa palestra que eu estava dando para arquitetos, elas ficaram, Deus me livre. Impossível, não tem como, eu não quero fazer 1.250 vendas por mês. E a pessoa vende esse curso, ela não quer saber se você vende projeto de arquitetura, se você vende curso, se você vende sapato, bolo... Entendeu? Qualquer mas coisa. 1.200 vendas. Você vai vender, e as pessoas nem querem, não pode, não tem condições. Não então, condição. assim, parar pra pensar um pouquinho, assim, isso aqui faz sentido? Pra mim e pro meu público, né? Exatamente. Vai ser legal eu fazer isso pra quem eu estou querendo vender? Pois é, e também é isso, é olhar o seu público, né? Às vezes, eu gosto dessa música, eu acho engraçado e tal, mas meu não público, combina com o meu público-alvo. Então, é pensar sobre isso e se conectar. É por isso que a gente tem que trazer a psicóloga pro episódio do autoconhecimento, Ju. Porque, assim... É o próximo. Se você dá aula lá na UNA, deve até acontecer muito isso. Vamos pegar um exemplo. Você tem 2 alunos que estão no mesmo período. Aí os 2 vêm para a escola desenhar e fazem os mesmos cursos. Quando eles se formarem, eles não serão o mesmo profissional, pelo simples fato de que eles não são a mesma pessoa. Então, você não é o seu currículo. Você é tudo, né? As pessoas que você conhece, de onde você veio, você é seus pais, você é sua família, você é seu gosto musical, os filmes que você viu, os livros que você assistiu, as viagens que você fez, o seu cachorro, é isso que forma quem é você. Então, extrai disso a sua essência, o que faz sentido, é por isso que as pessoas vão se conectar com você. Isso que é o seu legal? Porque, gente, Instagram de arquitetura, de design, com projetos lindos, maravilhosos, tem milhões. Aí o que você tem que pensar é por que a pessoa vai me escolher. Exatamente. Ela vai te escolher por você, mas aí você tem que mostrar quem você é, porque se você estiver fazendo o que todo mundo faz, fica difícil para o cliente, fica difícil para você se conectar com um cliente que realmente também, porque tem cliente para todo mundo, né? Isso mesmo. Quando a gente está entrando no mercado, e eu também vendo serviço, eu também entrei no mercado um dia, é meio angustiante.
Eu olhando minha trajetória, eu já atendi cada cliente que eu pensava, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Mas é assim, ingenuidade, achando que eu tenho que aceitar essa oportunidade, e no começo é assim mesmo, mas depois você vai entendendo que não é todo cliente que é pra você, né? E é maravilhoso. Isso é ótimo. Quando a gente faz essa comparação aí também, você vê, não, mas aquilo ali é outro público-alvo, tem arquitetos e arquitetos, e graças a Deus, tem pra todo mundo. Então, assim, não tenha vergonha nem pudores de mostrar a sua essência mais verdadeira da forma que você consegue. Então, assim, por exemplo, o vídeo no Instagram, que agora tem que fazer vídeo, mas eu não quero fazer dança, eu não quero fazer trend. Grava um vídeo você falando alguma coisa, né? Falando sobre sua experiência, contando a sua história, por que você faz arquitetura. Ele é apenas um vídeo no formato vertical, que antes podia ter só 1 minuto, agora parece que pode ter o tempo que você quiser também, né? Vai mudando todo dia, nem eu tô sabendo mais. Mas faça desse vídeo o que você quiser, o que faz sentido. Não tem que ser a trend da colagem, toda aquela foto, aquela mesma música. Não, e se quiser também, tudo bem. Se quiser, né? Ótimo. Eu fiz essa. Tá lá no meu Instagram. Não, ainda ensinei como também não acho que tem que ser uma campanha, não vamos entrar na trend. Exatamente. Mas faz sentido pra você? Faz sentido pro seu cliente? Exatamente. Né? É isso. Não, isso aqui eu gostei, isso daqui já não tem tanto a ver, não precisa... às vezes é engraçado e tal, participa, mas não é tudo também. Eu sou uma pessoa que me divirto. Eu também. Eu amo a internet. Eu tenho a hashtag eu amo a internet, porque eu vejo cada coisa que eu acho bom demais. Nossa. Adoro, eu não acho aceito leve. falar que a vida antes era melhor. Eu não sou dessas que me pesa, mas eu entendo, tá? Eu super entendo, por isso que eu puxei esse assunto. Mas não me pesa, muito pelo contrário. Eu gosto de seguir quem eu admiro, quem me põe pra cima, quem é leve. Eu adoro. E quem me inspira. Mas muita isso gente também inspira, eu vejo pelo lado positivo. Isso daí, a curadoria de quem você segue também te ajuda a E sou formar. eu que faço a curadoria, né? Então sou eu que sigo quem eu quero. Exatamente. Então você... Não sou obrigada. Exatamente. Você não tem que nada na internet, Exatamente. né? Você não é obrigada a nada. Então segue, porque isso daí, aí você segue as pessoas que você admira e vê um conteúdo que você acha legal, porque aquilo ali tem afinidade com você, porque você segue aquela pessoa por algum motivo. Então... a gente tem que estar muito conectado com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Acho que esse é o próximo assunto, sem dúvida nenhuma. Porque isso é muito importante. É muito pra importante. Tudo, para qualquer passo que a gente vai dar. Exatamente. Eu sou muito contra vender fórmulas, regras, um formato engessado, uma estrutura. Eu tento, com os meus clientes, até criei uns modelos de serviço diferentes, porque eu entendi assim, não adianta eu oferecer um serviço único, porque as pessoas querem coisas diferentes. Tem gente que não quer fazer nada, não quer nem saber a senha do Instagram, tem gente que só precisa de uma orientação mais estratégica. Então, assim, a gente tem que se respeitar muito aí pra conseguir ser você de verdade, não ficar angustiado, assim, ai meu Deus, eu não consigo postar trend. Beleza, vai. Não posta. Né? Bom que hoje você dorme mais cedo. Ô Fê, uma pergunta que... porque a gente tem a tendência no nosso mercado, né, da arquitetura, já põe você no nosso mercado da arquitetura e do design, é comum que as pessoas vão para o caminho do empreendedorismo. Não é obrigação. Eu sempre falo isso. Não é obrigação, gente. Não formem arquitetura ou design achando que tem que ter escritório. Mas é comum, sim, né? Querer ter o próprio escritório, né? Ser autônomo, ter uma empresa, seja o que for. Mas tem muitos, e eu incentivo esses demais, que não querem ter o próprio escritório, não querem ir no caminho do empreendedorismo, e eu sempre falo com eles, o mundo tá aí gigante, precisando de mão de obra boa. Então, legal, se forme, vai trabalhar numa construtora, num escritório, para alguém e tal. O que você acha do posicionamento digital? Porque a gente tá falando do empreendedorismo aqui, né? Sim, de quem tá querendo conquistar o cliente, ter o próprio escritório e tal. E quem não quer ter o próprio escritório? Como se posiciona? Vale a pena também se posicionar aí no digital? Como e por quê? O que você acha sobre isso? Quem não quer ter o próprio escritório vai viver muito mais em paz. Eu concordo. Tô falando como pessoa que tá empreendendo também. Eu não posso falar nada, né? A Ju tem um conglomerado, né, de empresas. Quem somos nós para julgar, né? Se a gente faria o mesmo. Tô brincando, mas é porque o empreendedorismo tem muitos desafios, mas é uma delícia também. Mas todas as escolhas são legítimas e tem gente que faz grandes carreiras, né, trabalhando em outros escritórios ou em empresas ou mesmo em serviço público, né? O mercado de arquitetura tem muitas oportunidades. Isso, exatamente. O guarda-chuva é gigante, eu sempre falo isso, enorme. E é a mesma coisa, né? De tudo que a gente vem falando. Tem pessoas para todos os perfis, assim, de profissão, então, de vaga, né? Então, eu acho que tudo é relevante. E eu acho, sim, que não é porque você não está empreendendo
que você não possa ou não precise se posicionar digitalmente. Porque é aquilo que a gente falou no começo, né, Ju? Quando você tá... Hoje em dia, essa é a forma de você ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, quando você se posiciona, você mostra o seu trabalho ali, você vai ser lembrado por um escritório que vai te chamar inicialmente para um estágio, mas depois para trabalhar ali. No LinkedIn, você pode ser recrutado por empresas. Então, eu acho muito, assim, em qualquer profissão, independente do que você queira, as poucas profissões que conseguem viver, assim, completamente alheias a isso, assim, de vez em quando dá um pouquinho de inveja. No dia que eu tô muito irada com tudo. E esses dias acontece, não acontece? Acontece, até comigo, pronto, e é que normal, vivo disso. pronto, já tira um peso agora... saber que acontece com todo mundo. Nossa, tem dias que assim, eu só não vou vender minha arte na praia porque eu não sei fazer arte. Senão, mas tem esses dias, tem. né? Mas eu acho que mesmo que você não queira empreender, a presença digital é muito importante porque ela é o caminho mais fácil de você comunicar sua marca pessoal. Isso que eu achei que você ia nessa linha mesmo, da marca Sim. pessoal. A gente é uma marca, né? A gente é uma marca. A gente é uma marca, eu também acho isso. E assim, tem gente que fala assim, mas eu ainda não tenho uma marca pessoal. Falo, tem, você pode estar não cuidando dela, mas tá, você porque tem. quando você chega num lugar... E você ia falar Você quais já são tá. as profissões que estão alheias a isso. Você sabe quais são? Fiquei até curiosa. Assim, o Caetano Veloso não tem celular, né? Então eu acho que... Que delícia! Eu acho que a gente pode ir pro caminho de Caetano. nível assim, né? Além de você ter uma profissão que não te obriga, mas ele tem a Paula Lavigne e fica o dia inteiro transmitindo o dia dele. Então, de alguma forma, você tem que estar... Porque o dia que eu vi ele dando uma entrevista, falando, eu nem tenho celular, eu pensei, gente... Por isso que ele tá aí com 80 anos, parecendo que tem 50, vai viver até 120. Mas imagina, é uma geração também. Se foi difícil pra gente, imagina pra essas pessoas que têm 80 anos, né? Mas é isso, acontece com todo mundo. Tem um dia que a gente não tá aguentando e a gente tem nossa marca pessoal. A marca. Cada um é uma marca. Todo mundo é uma marca, Todo né? mundo Quando é uma você marca. chega Eu num concordo. lugar, a gente, pela forma como a gente se porta, como a gente se veste, às vezes é injusto, né? A pessoa lê a gente tão superficialmente, mas faz parte. E assim, a gente tá falando de um mercado, da arquitetura, que é super estético, né? Então as pessoas fazem essa leitura o tempo inteiro, elas vão avaliar o seu look, ele até entender um pouco do seu estilo, né? Isso tudo faz parte da comunicação. Então, pelo seu Instagram ou pelo seu LinkedIn, você vai comunicando um pouco quem você é. Então, eu acho que é importante, sim, é aquilo, né? Você não é obrigado, você não necessariamente depende disso quando você tem outras pretensões dentro da arquitetura, mas acho que só tende a ajudar. A menos que você tenha uma postura muito louca nas redes sociais, aí você pode ser prejudicado também. Tem isso, né? Tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você posta. Né? A gente imagina um ano desses aí que a gente está vivendo agora, que é um ano de política, de eleição, né? De assuntos muito polêmicos. Então você tem que ter cuidado. Se você tem pretensões profissionais, bom senso, dentro das suas redes, tenha bom senso. Mas eu acho que trabalhar de uma forma consciente, madura, assim, só tende a ajudar. Ótimo, excelente. Fê, pra fechar, olha que chique, né? Porque agora eu tenho um roteiro. A gente vai ter um quadro fixo aqui, todo final de podcast, que vai chamar área de descompressão. Sabe a área de descompressão que tem, assim, nas indústrias, nas empresas, que você tem aquele momento que a gente tem aqui na Desenhar um Tanto? Sim, que você delícia. conhece bem? Tipo o escritório do Google. Exatamente. Então, assim, agora é a área de descompressão, tá? Então, eu vou fazer 3 perguntas para todos os meus convidados. Como você é no meu primeiro, no piloto. Então, prepare-se, convidados. As perguntas são as mesmas. São sempre as mesmas. Então, já vai preparando aí. Queria saber de você uma dica de filme ou livro, ou série, que tem a ver com o nosso assunto aqui. Ou não. Se não quiser que tenha a ver, pode ser um entretenimento, mas eu acho que você vai ter alguma que tenha a ver com o assunto. Tá, eu sempre dou dicas, né, de livros. Você sabe que eu sempre falo sobre Pois é, eu tenho vários prints. Enquanto eu tava falando aqui, agora, 2 minutos atrás, me veio um livro na cabeça, que eu falei assim, se eu tiver oportunidade, eu vou falar desse livro. Então, agora chegou a hora. Pronto, tá vendo? Eu acabei de ler ontem um livro que se chama... Ele é mais focado para as mulheres, mas eu acho que se os homens tiverem interesse de ler também, super válido, porque ele tem um contexto histórico, político muito interessante. Ele se chama Roupa, Mulher e Trabalho, Como se Veste a Desigualdade de Gênero. E eu acho que para arquitetas,
que vão muito em obra, que é um ambiente muito masculino e tem essa questão, né, de ter que ser respeitada naquele ambiente. É um livro super relevante, porque ele traz todos os contextos históricos, assim, por que quando a gente quer parecer mais poderosa, a gente usa um terninho? Porque é um código de vestimento do guarda-roupa masculino. Então é super interessante esse livro, eu recomendo muito, assim, porque Legal. Como a gente falou dessa questão da marca pessoal, né, passa muito pela roupa, né, então, e é um livro que ele não, eu gostei muito porque ele é muito a minha filosofia de vida, ele não te dá regras, né, tipo, você tem que se vestir assim ou assado, ele só mostra por que a gente se veste assim ou assado em determinados ambientes, e ajuda a gente a ficar mais consciente das nossas escolhas mesmo, tipo, eu tô usando isso aqui porque eu quero, ou porque eu quero ser lida daquela forma. Achei esse livro super interessante, eu super recomendo. Ele tem 200 e poucas páginas, não é longo. Ele é de duas autoras, que é uma consultora de imagem e a outra, eu não sei, mas elas chamam Thaís Farage e Mayra Cota. Esse livro é muito legal. Gostei, adorei. Segunda pergunta. Agora um conselho amigo, um conselho gostoso aí para quem tá começando a carreira agora. Olha, eu vou dar um conselho que eu sempre ouvi da minha mãe, assim, eu acho que eu sempre fui muito tranquila em relação às questões profissionais por causa da educação que eu tive, da não pressão que eu tive em casa, porque pra minha mãe sempre foi minha mãe muito flexível e leve, então pra ela é assim, não gostou disso, depois muda, sabe, assim, não tinha uma pressão, tipo, você vai fazer vestibular, você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da vida. E eu entendo que, às vezes, é uma pressão até mesmo por questões financeiras, de recursos. Você tá fazendo uma escolha ali, seu pai vai pagar sua faculdade, não é pra ficar brincando com isso. Mas eu acho que quando a gente é jovem, a gente tende a ficar muito angustiado, assim, muito imediatista, sabe? Assim, quando eu acabei um namoro com 20 anos, eu pensei, nossa, eu tô solteira pra sempre, acabou. Meu Deus, eu tinha só 20 anos, sabe? Então a gente é muito fatalista, né? Tipo, isso aqui. Então eu acho assim, coloque mais leveza nas suas escolhas, porque as coisas mudam, a vida muda o tempo inteiro. Então, de repente você fez uma escolha profissional e tá angustiado porque não é bem aquilo, você pode mudar agora ou lá na frente. Ou dentro da sua área, da arquitetura, ou do design, da engenharia, você pode mudar. Eu me formei em jornalismo para ser jornalista de jornal, eu queria ser repórter, porque eu gosto muito de escrever. E a minha experiência em jornal, que foi assim que eu saí da faculdade, foi horrível. Porque eu fazia um estágio no jornal O Tempo e no final de semana eu ficava naquele Super Notícias, que era só tragédia. Então eu pensei, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Ficar esperando acontecer uma tragédia pra ter uma notícia de capa. Foi muito pesado. Aí eu falei, nossa, não tinha a ver com você. E aí eu fiquei decepcionadíssima, porque foi a vida inteira sonhando com isso, com o imaginário de ser repórter de jornal e tal. E não tinha a ver comigo. Então, quando eu formei, né, o que eu faço hoje nem existia. Eu aprendi o que é Google na faculdade. Tive aula, um dia o professor chegou e falou, gente, existe uma coisa chamada Google. Então, assim, as coisas mudam o tempo inteiro. Então, às vezes você tá vivendo uma situação, uma realidade aí que tá te angustiando, fica tranquilo que vai passar. As coisas estão em constante transformação. Acho que é isso. Acho que essa dica da leveza, acho que vale pra todo mundo, vale, né? Pra não é pra todo mundo, não é pra quem tá entrando, entrando, e pra gente pra mesmo, porque assim, a gente... eu falo isso comigo mesmo. São outros desafios, né? Quando você tá... Depois vai chegar outros, a gente vai passando por outras coisas, tem que recordar disso também. Não, isso vai passar daqui um ano, isso aqui não vai ter significado nada na minha vida, a gente tem que sempre voltar nisso. Eu acho importante, assim, não fica tão... Ai, meu Deus, agora acabou tudo. Não, não acabou não. Preocupa não. Spoiler, não acabou. Não acabou. A última, acho que você vai gostar, porque pelo que eu te conheço, assim, um mantra ou uma frase que te acompanha nos momentos difíceis. Eu tenho a sensação que você tem alguma frase ou algum mantra que você lembra nos seus momentos difíceis que você fala com você mesmo. Eu tenho de tudo, né, Ju? Quando você, assim, que eu sou muito das frases, dos livros e tal, mas eu acho que quando você já tem, as outras pessoas já vão pensando, já vai pensar. Não é fácil, não é fácil pensar nessas respostas. Mas eu acho, assim, eu vou trazer para o contexto da nossa conversa, né? Eu vou dar um mantra para as pessoas, porque uma coisa que a gente não falou, mas que acontece muito também, que quando você começa a se posicionar nas redes sociais, eu acho que as pessoas podem deixar de fazer isso, é com medo do julgamento do outro. Exatamente. Porque é muito mais fácil você pegar os seus stories e falar para pessoas que não te conhecem do que para quem te conhece. Do que para sua tia, para sua vizinha, porque você fica com vergonha da pessoa. Exatamente. Então, assim,
Uma dica prática, não olhe quem assistiu seus stories. Não precisa. Não precisa, eu não olho. Nossa, eu nunca vejo quem tá vendo minhas coisas. Porque às vezes dá vergonha, sei lá, a gente é assim, ai meu Deus, um dia eu tava lá dando uma aula de marketing, e aí eu olhei quem tinha visto, e uma das pessoas tinha sido um professor meu do marketing digital que me ensinou as coisas que eu tava falando, então eu quase desmaiei. Falei, ai que mico. O cara deve estar pensando quem que ela pensa que é. Mas enfim, então evite, é bom pra saúde mental. Mas a frase que eu ia dizer eu sempre penso isso, quando você tiver alguém, né, se você começar a postar e compartilhar suas coisas e começar, virou blogueirinha, alguém comentar e tal, assim, outra dica prática, você pode também mandar em anexo um boleto da sua casa para essa pessoa pagar, mas pensar na frase que me acompanha, que é não me julgue pela coragem que te falta. Falei que você tinha uma frase, eu sabia que você porque tinha alguma coisa. Porque essa pra mim é muito assim, muitas, no trabalho é demais e eu acho que na vida, assim, né, eu já passei por muitas coisas no trabalho, na vida, muitas mudanças e às vezes as pessoas, nossa, você é doida. Não me julgue pela coragem que te falta. Não me julgue pela coragem que te falta, porque às vezes eu acho que a pessoa que tá ali fala, nossa, mas você tá muito blogueirinha, ela tá assim, eu queria tanto. Exato. Eu queria tanto poder fazer Faltou isso, coragem, ter livre pra fazer isso também, então assim... Porque a pessoa que não queria, talvez ela não vai nem falar nada. Exatamente, ela não vai se incomodar. Quem tá incomodada é porque tem um negocinho ali, um gatilho. Então é isso, gente, não me julgue pela coragem que te falta. Se você tem coragem, vai lá e faça. Não se preocupe com os outros. Maravilhoso. Fê, muito obrigada. Para quem não sabe, estamos aqui, né? Spotify, YouTube, no sábado à tarde. A gente precisa falar isso. Sábado à tarde, exatamente. Tem que agradecer. Eu tô muito poderosa trazer Fernando no sábado à tarde. Gente, olha, mas isso foi uma delícia. Quando eu cheguei aqui, eu falei, Ju, eu só sairia de casa no sábado e hoje tá meio frio, só sairia por você. E pela equipe que tá gravando a gente aqui, que é Falcão Vídeos, que a gente ama. Que tem um bastidor aqui que ninguém tá vendo. Eu amo o Matt, Stark e Falcão. Pra mim, assim, se tudo no mundo fosse produzido por eles... Não é? Nossa, a internet ia ser maravilhosa. E o que eu falei com você? Eu falei, Fernando, que coisa. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, gente, que delícia. Tá tudo bem, a gente tá aqui no sábado. Tá muito bom, gente. Obrigada você, Ju, pelo convite. Adorei participar. Você sabe que eu sou muito viciada em podcast, né? Então, eu tô me achando chiquérrima. Fiz um book aqui com esse microfone. Tô muito chique esse microfone, tá? E muito sucesso pro podcast. Obrigada. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque você tem aí uma comunidade muito engajada, né? Porque eu acho, assim... Acompanhe a Desenhar e a Ju, que vocês vão ver como se cria uma comunidade na internet. Meu Deus, quem dera. Mas assim, é porque o que aproxima da Desenhar? Esses alunos apaixonados pelo que fazem e que querem melhorar. Sim. Então, acho que existe, é natural que essas pessoas cheguem. Eu fico tão feliz com isso. Tenho tanto orgulho desses alunos da Desenhar, sério, que já são profissionais que chegam muito diferenciados no mercado. E eles muito orgulho de você. Isso é legal também, né? Isso é uma delícia, eu fico muito feliz. Fê, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que tá aí. Espero ter ajudado, né? Eu tenho certeza que a gente trouxe aqui nosso melhor. A gente quer compartilhar muita informação, conteúdo. Então, compartilhem com os colegas. Porque conteúdo bom, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Sigam a Desenhar no YouTube, no Spotify e no Instagram. @escola_desenhar. Obrigada, até o próximo episódio.